E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre a análise do gráfico, você entende como analisar o gráfico, você entende como operar o gráfico de forma correta, com entendimento lógico, com conhecimento técnico, para entender as movimentações e o que fazer diante do gráfico. Por exemplo, aqui é uma venda. Pena que a entrada sai um pouquinho abaixo da região. Cadu, por que uma venda aí nessa região? Porque eu estou vendo aqui, ó, uma figura gráfica. Eu estou vendo uma figura gráfica nessa região. Naquele exato momento eu vejo uma pressão também vendedora naquela região. Eu vejo espaço de venda naquela região. Inclusive eu vou entrar com mais duas taxas. Tamanha confiança naquela região. Quando eu fiz a primeira entrada, por causa dessa movimentação que o gráfico está com muito pavio, olha isso aqui, ó. A volatilidade do mercado acabou fazendo a minha taxa abrir um pouco abaixo. Não tem problema. Se o gráfico fizer aquilo que eu estou aguardando, que é justamente ele buscar uma região como essa, ó, no mínimo ele tem que buscar uma região como essa, no eixo do movimento do triângulo, tá lá, ó. Por isso que ele é chamado de triângulo simétrico. Por que esse gráfico é chamado de triângulo simétrico? Onde vem a simetria? E justamente o que diz a figura gráfica. Se um triângulo ele exerce forças de compra e de venda gráfica, ele vai ter um eixo estrutural central. Então, se eu sei que o gráfico está caminhando por ali e eu espero que ele venha buscar pelo menos o eixo central daquele movimento, dentro da força que ele emprega no gráfico atual, o que eu vou fazer então? Eu vou seguir o movimento. Aí pode ter alguém que fala assim, Cadu, mas eu não tenho esse conhecimento, eu não vou conseguir entender isso. Todas as vezes que eu vejo um gráfico nessa forma de triângulo eu não me dou bem. Bom, se você não sabe como fazer, não sabe operar, você tem que ficar de fora. O que você tem que fazer é minimizar os seus erros, é diminuir os seus riscos. É para isso que a gente opera. A gente faz análise para diminuir os riscos. A gente faz análise para entender o gráfico. Então, conforme você vai avançando no seu conhecimento, conforme você vai aprendendo como operar um suporte e resistência, por exemplo, que é o que nós podemos falar aqui, e você quer aprender a ganhar dinheiro no suporte e resistência com trade, não é? Eu sei disso, você busca esse resultado. Mas na caminhada da busca técnica em conhecimento, você vai aprendendo alguns macetes. O que são macetes? Macetes são posicionamentos técnicos dentro do gráfico que você vai adquirindo conforme a vivência do mercado e tempo de tela você vai adquirindo. Então você vai pegando aquele macete. Então, por exemplo, por que aqui eu fiz uma entrada de venda? Poxa, eu estou vendo os eixos trabalhando dessa forma aqui, ó. O eixo está trabalhando dessa forma. Onde que o gráfico pode vir buscar? Ele pode vir buscar esse topo aqui, como ele pode vir buscar esse fundo aqui. Então, se eu vejo o gráfico numa região dessa aqui, resistência, ó, fazendo pressão de venda nessa região, eu vou vender com ele para buscar o fluxo desse movimento. Cadu, mas ninguém ensina a operar uma figura gráfica dessa forma, analisar dessa forma. Isso são macetes. Por que são macetes? São dicas específicas dentro de um determinado momento do gráfico, onde você vai adquirindo esse conhecimento com o tempo de tela, com o tempo de estudos, com aplicação técnica, onde você vai adquirindo experiência. Por isso que aqui no YouTube eu trago todos os dias aulas às 18 horas e 15 minutos. Inclusive, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você nunca ativou o sino, ative o sino de notificações. Se você nunca deixou um comentário, deixe um comentário após a aula para ajudar. Você é muito bem-vindo aqui no canal. Se inscreva, porque aqui nós trabalhamos justamente essa vivência do mercado, onde você vai aprender como operar o gráfico, como analisar o gráfico, e entender como você conseguir ser lucrativo com o trade operando suporte e resistência. Então, esses macetes que eu falo em relação ao entendimento do gráfico, você vai adquirindo conforme vai entendendo o movimento do gráfico.
Um dos movimentos mesmo que você tem que entender é a questão da volatilidade. Então, um dos macetes que você tem que... o meu Windows quer atualizar. Só espero que ele... Espere eu terminar aqui. Um dos macetes que você tem que entender e compreender no gráfico é justamente, é isso que eu estou falando, questão da volatilidade. Essa questão do pavio nas regiões, essa questão do fechamento que não fica tão claro quando o preço chega numa região. O que você tem que fazer? Fica de fora. Se você não tem conhecimento técnico, fica de fora. Quem tem o tal do macete, né, já nas questões de gráficos de volatilidade, o que ele vai entender? Ele vai entender que tem os pontos extremos para ele trabalhar. Ele não vai ficar trabalhando no meio do caminho do gráfico. Entendeu? Já é um ponto que você tem que acordar em relação aos gráficos. Inclusive, ó, eu deixo para você que é novo aqui, esse e-book inteiramente grátis para você baixar e estudar os padrões de vela para você fazer essas entradas nessas regiões. Basta você acessar o banner do canal do YouTube aí ou o link da descrição, você vai ver aqui o meu canal do Telegram, o Treinamento Hunter, cuidado com falsos perfis, tá? Você vai entrar aqui, ó, mensagem fixada, vai clicar, vai abrir 2 links aqui para você fazer o download do e-book. O que você vê aqui dentro? Você vê resultados de alunos, ó, como o Wagner, dá uma olhada, 13-0. Análise Hunter Vida, peguei uma queda em sequência linda e olha, 13 candles de queda. É isso aí, Wagner. Só dele falar o que ele fez aqui, eu já entendi qual foi o movimento do gráfico, como o gráfico estava trabalhando e por que ele fez isso. Isso é conhecimento técnico. Por que o Wagner fez isso? Porque ele tem conhecimento técnico. Ele estuda, ele se aprimora, ele busca conhecimento. Ele tem um método que ele aprendeu comigo que é justamente sobre entender esse movimento. Olha aqui o Rivanildo, ó. Seguindo a jornada, o vaso ainda está na fornalha, mas falta alguns ajustes a ser provado, mas afinal o processo vai ser perfeito. É isso aí, Rivanildo. O Rivanildo, ele já falou uma vez no chat para nós aí, né? Todo mês positivo, batendo meta todo mês. Aí você vê aqui aulas que eu subo para o YouTube. Você vê aqui, ó, alunos como aqui é o Matheus, ó, dá uma olhada. Fala, mestre, só para compartilhar, já que não incomoda. Dia finalizado, sempre grato ao conhecimento e muito humilde com o mercado. Aí ele põe aqui, últimas operações, fechando o dia com 526 dólares de lucro, ou seja, um total de R$ 2.655. Eu tenho orgulho de mostrar que essa semana foi maravilhosa e surpreendente. Ó, de quinta-feira passada até o dia de hoje, foram 3.006 dólares, ou seja, 15 mil reais em uma semana. E aí ele diz assim, ó, é a primeira vez na minha vida que tomo atitudes diferentes quanto ao trade. Curiosamente, é a primeira vez na vida que estou alcançando resultados diferentes. Engraçado, né? Exatamente, Matheus, é assim mesmo. Atitudes iguais, resultados iguais, atitudes diferentes. Gratidão sempre, mais uma vez, conhecimento nunca é demais. Focar em uma única linha de raciocínio e fazer a manutenção da mesma. Claro, e por último, e não menos importante, análise gráfica é vida. Isso aqui é o Matheus, aluno. Tá voando. Outro aluno aqui, ó, 3-1, decidi aumentar a mão e me expor menos ao mercado. Nunca imaginei que ter esses resultados em tão pouco tempo. Esse aqui é o Marcos, ó, entrou esses dias no treinamento. Dá uma olhada nos resultados do Marcos. Voando também. Então, ó, outro aluno aqui, ó, 7 meses que ele conheceu a B, ó, opções binárias. Ele fala aqui que em 7 meses ele conheceu opções binárias. Aí ele entrou para o treinamento. E agora ele conseguiu fazer o primeiro saque. Segui seus ensinamentos e o resultado veio. Muito obrigado mesmo. Tá lá, ó. Então você vê os alunos mandando bem. O Ari aqui, ó, fazendo as suas entradas, explicando por que ele fez a entrada. Entra aqui no canal do Telegram, baixa o seu book, acompanha os alunos. Se você tiver alguma dica, você precisa de alguma dica, precisa tirar alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem aqui no meu direct também. No meu direct do Instagram, que é o Cadu Rinaldi. Entra lá, me segue, você será muito bem-vindo. Aqui tem um link do treinamento, tem meu WhatsApp no link também. Lembrando que está com 60% de desconto. Como eu costumo dizer, né? É um dinheiro de pão com manteiga, onde você, por um baixo custo, você aprende realmente como funciona a análise gráfica, tá bom? Então vou voltar para o gráfico. Nós estamos falando aqui de alguns macetes, né? Algumas coisas que você tem que analisar no gráfico quando você for operar. Primeira coisa, quando você abre o gráfico e você vê os candles assim, ó,
Não é bem isso que eu queria, né? Deixa eu pegar a imagem certinha aqui. Você entra aqui, você vê os candles desse jeito assim, ó. Os candles fazendo isso, desenhos assim, por exemplo. Dessa forma, tá? Um exemplo aqui que eu estou dando. Quando você vê o gráfico assim, o que ele possui quando ele está com um pavio longo, está com esses corpos assim? Ele possui volatilidade. Então, o primeiro macete que você tem que entender, o gráfico está bem técnico. Tome cuidado, as regiões não estão definidas totalmente. Os fundos e os topos não estão bem claros. O que você vai procurar fazer? Vai procurar trabalhar mais tendência, esperar o gráfico mostrar para você que houve uma reversão e você vai continuar a tendência. Você tem que ter esse macete de identificar o gráfico dessa forma para entender como é que ele está operando dentro daquele contexto gráfico. Conseguiu compreender? Como agora aqui, ó, gráfico chegando novamente nessa região. Está chegando com força de reversão? Ele pode corrigir nesse movimento? É o mesmo euro JPY. Euro não. USD JPY. Vamos ver? Se ele chegar nessa região aqui, ó, será que eu posso trabalhar uma correção nele aqui? Será que eu posso trabalhar uma correção aqui embaixo? Depende do que o gráfico vai fazer, né? Poder eu posso. Agora depende como que o gráfico está trabalhando nessa região. Eu posso trabalhar aqui, ó, uma correção na máxima desse candle? Posso. Mas será que o preço vai fechar exatamente aqui, ó, onde eu preciso que ele feche? Vou fazer um teste, vou fazer uma entrada. Entrei, ele ainda explodiu, né? Porque essa aqui é a região, ó, que eu poderia fazer uma entrada aqui nessa região. Exatamente ali, ó. Deixa eu até engrossar a linha para você ver. Ali é a região. Então eu estou olhando o gráfico trabalhar, estou vendo que ele está dividido em duas partes. Ele tem uma região de cima e uma região de baixo. Ele tem força para romper essa região? Tem, porque ele já está trabalhando. Se você perceber o fundo aqui do gráfico, ele já está trabalhando acima do fundo, ou seja, ele está se encaminhando para esse eixo, que é o caminho do equilíbrio do gráfico, o meio do caminho. Cadu, então quer dizer que o gráfico chegando ali naquela região, que eu chamo de região de equilíbrio, porque ele está no eixo central do gráfico, o gráfico ele pode tanto corrigir como romper nessa região? Sim, ele pode fazer as duas coisas. Tá lá, ó. Como que eu sei que ele pode corrigir? Dentro de um contexto gráfico. Como que eu vou entender que ele não vai ter rompimento? Aí, perdão, gente, aí é uma série de fatores. Desde o movimento que as regiões se formam, desde os fechamentos das regiões e desde que você entenda os movimentos do gráfico e da região formando aquela região. Então, uma série de fatores. Outra coisa, outro macete. Busque, quando você for fazer correção, busque regiões extremas do gráfico. Região como essa ou região como essa. Cadu, mas você acabou de fazer uma correção aqui, ó, e deu super certo. Por que você está falando que é melhor buscar região extrema? Você não quer ter menos risco na sua entrada? Você não quer ter conhecimento técnico? O que eu estou passando para você é uma segurança na hora de operar. Quando você olha regiões internas, você vai ver vários pontos que podem travar o movimento. Ponto que pode travar o movimento, ponto que pode travar o movimento, ponto que trava o movimento, ponto que trava o movimento. Regiões, 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 regiões. Tudo isso aqui, ó, são regiões que podem travar o movimento. Horas. Se eu tenho regiões internas que podem trabalhar o movimento e eu tenho regiões externas definidas, onde o canal está trabalhando de forma linda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter paciência e aguardar o movimento chegar nas melhores regiões, nos melhores pontos de entrada. Mais um macete aí para você. Estou falando do macete da volatilidade do gráfico, estou falando do macete da região de equilíbrio, estou falando de um outro macete que são as regiões extremas do gráfico. Você tem que entender o contexto do gráfico, que se você não colocar isso no gráfico, você não vai conseguir entender. E entender que as regiões extremas são as regiões de desequilíbrio do gráfico e a região interna é a região de equilíbrio. Então essas regiões de equilíbrio, existem vários pontos aqui, ó, vários pontos que esse gráfico pode travar e o movimento do gráfico é prejudicado.
Aí eu te pergunto, onde está o movimento mais claro aqui? Ó, já estamos indo por o quinto macete aqui para você operar suporte e resistência e ser lucrativo no trade. Só nessa aula aqui que eu estou trazendo de forma gratuita para você. O que é mais claro aqui? Esses movimentos internos ou esse movimento externo do gráfico? O que você vê mais clareza para fazer uma entrada? É óbvio que são esses movimentos externos do gráfico. Então, quando você trabalha num gráfico como esse, que está possuindo muito pavio, muita volatilidade, movimentações rápidas, você tem que procurar pontos de interesse do gráfico. Pontos onde todos os traders estão de olho, onde todos os traders estão procurando. Ó, aqui exatamente onde eu entrei na correção, houve correção e que o gráfico continuou subindo. Então qual que é o próximo ponto agora de interesse do gráfico? O ponto de interesse do gráfico é esse ponto extremo. Ah, Cadu, mas eu não posso trabalhar aqui, eu não posso trabalhar aqui, não posso trabalhar aqui. É claro que você pode. Você pode fazer o que você quiser no gráfico. Agora, qual é a função da análise gráfica? Diminuir os riscos. Se você quiser saber ler o gráfico, se você quiser interpretar o gráfico e aprender como operar ou aprender como analisar o gráfico de forma correta em suporte e resistência e entender as regiões lucrativas, os pontos de interesse lucrativos, as regiões de ouro, que eu costumo dizer, né? Se você quer entender o contexto e a movimentação para saber aplicar a técnica de entrada no gráfico nesses pontos, quando você achar um gráfico ou ver um gráfico como esse cheio de pavio, não fica trabalhando no meio do gráfico. Não fica trabalhando. Ó, já falei aqui para você volatilidade, falei aqui sobre regiões extremas, regiões centrais do gráfico, já falei aqui sobre padrões de vela, deixei o padrão de vela. Estou falando para você se é iniciante ou você fica fora ou aguarda o preço. Só aqui já deixei 5 macetes que você tem que fazer na sua análise todos os dias. Todos os dias. Isso sem falar que você tem que ver o gráfico num contexto geral para entender todo o contexto da movimentação de tendência, fechando regiões junto com o padrão de candle e também os volumes. Se você quer diminuir os seus riscos, você tem que seguir um passo a passo de entendimento do gráfico para você compreender essas movimentações de forma lógica. Então, é possível você operar tranquilamente o mercado, é possível você entender o mercado de forma lógica, desde que você aplique conhecimento em tudo que você fizer. Por exemplo, aqui no USDJPY fiz uma entrada de 3 taxas, mais uma aqui, praticamente 200 e pouquinhos dólares aqui, ó, em poucos minutos trabalhando com vocês. Por quê? Porque quando a gente tem um passo a passo, um método de como aplicar análise gráfica, as coisas funcionam. Vamos ver um outro ativo aqui? Ficamos só num ativo, né? O USDJPY. Vamos para o GBPJPY agora. Vamos ver se tem como eu traçar algo a mais para você aqui, para você entender como é que funcionam os gráficos nesse sentido. Deixa eu ver aqui uma região, ó. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Estou fazendo uma marcação, ó. O que traz essa marcação para mim? Só para eu entender o movimento. Deixa eu dar uma olhada. Opa! Vou fazer uma entrada aqui, ó. Vou fazer uma entrada. Você viu que eu vim aqui atrás, fiz uma entrada com base nessa região aqui. Agora eu vou ver o que está acontecendo lá na frente. Ó, rompeu. Tá vendo? Ó? Olha essa região aqui. Ele rompeu. O gráfico está vindo buscar abaixo. Cadu, mas e se ele retornar na parte de cima? Legal, se ele retornar... Perdão, gente. Se ele retornar, a minha entrada foi perfeita. A minha voz começa a falhar conforme eu vou avançando e, nossa, fica horrível, né? Eu sei disso, mas eu esqueci de pegar uma... Perdão, eu esqueci de pegar uma garrafinha d'água. Olha só, o preço veio rompendo bonito. Olha onde ele está vindo. Ele está vindo justamente numa outra região, que é uma região que ele pode corrigir. O que o Cadu vai fazer? Vou esperar aqui e pegar com juros e correções monetárias. Pronto, ó. Tomei um loss bonito aqui na região. Por quê? O que o Cadu tentou fazer ali naquela região? Tomei um loss bonito, você viu ele rompendo. O que eu acabei de falar para você? Gráfico com pavio, gráfico com volatilidade. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar o movimento. O que o Cadu tentou fazer aqui? Eu tentei fazer uma correção nessa região aqui.
Ah, Cadu, mas é um topo bonito, bem definido. Sim, mas o contexto me leva a crer que eu posso tomar um loss aqui, por causa da movimentação do gráfico. Agora tem o seguinte, depois que ele fez essa movimentação e ele começa a buscar regiões, para ele fazer um rompimento dessa região, para ele romper essa região, ele começa a usar de muita força. Aí ele vai chegar nessa outra região aqui, já perdendo força de movimentação. Então esse rastreio que a gente faz no gráfico é o que vai trazer esse macete do conhecimento técnico para nós. Então tá lá, ó, perfeita entrada. Eu posso ter tomado um loss aqui nessa região. Por quê? Por que eu fiz a minha entrada aqui? Porque a tendência está trabalhando de alta. Ó. Eu vou até mostrar para você aqui. Como é que está a minha tendência? Ó. A minha tendência ela está de alta. O que eu fiz? Eu corrigi na melhor região? Não corrigi na melhor região. Porém, ele está aqui ó, numa região muito boa, que é uma região de topo bem definido. Pronto. Fiz a minha entrada aqui, num candle desse de indecisão. Ele rompeu, né? Fiz a entrada aqui. Reconheci que não é o melhor lugar, reconheci que eu não trabalhei a favor da tendência, só que eu sei também que se ele passa naquela região, ele rompe isso, ele rompe isso, ele rompe isso, quando ele chega aqui ele encontra essa outra região. Quem está no treinamento sabe que região que é essa, ele encontra uma outra região como essa. E o que eu faço? Tanto essa região como essa região, eu posso trabalhar uma correção também. E aí eu sento o dedo para, como se diz, né? Como eu tomei um loss, pelo menos aí que eu entre com duas taxas para fazer um 2-1 e sair positivo em relação ao loss que eu tomei, não negativado. E perfeito, a análise foi perfeita. Mas por quê? Você percebeu que todas essas entradas eu vim falando sobre esses macetes de como você operar e lucrar em opções binárias? Porque se você não fizer esse rastreio do movimento, se você não procurar esse entendimento lógico, fica difícil. Você tem que usar lógica e razão. Você tem que usar um método que funciona. Você tem que usar a sua cabeça, raciocínio, lógica. O gráfico ele faz movimentos padrões. O gráfico trabalha movimentos padrões. Dá uma olhada, ó. Ele rompeu lá, rompeu aqui, só que aqui não rompeu. Olha que travamento na região de suporte perfeito. Aí fazendo essas duas taxas aqui de entrada, contra uma aqui, mais uma aqui fazendo praticamente 3-1, e aqui aquela com três taxas de uma vez, praticamente 6-1 aqui, em pouco tempo. Quantos minutos eu estou com vocês aqui? 20 minutos, 20 e poucos minutos, não sei. O que eu quero que você entenda? Você pode aprender e vai aprender a fundo a análise gráfica, só que é o seguinte, tem alguns detalhes que você vai absorvendo e vai entendendo com a experiência e a maturidade que você vai adquirindo ao analisar o gráfico. O conhecimento técnico vai te trazendo essa maturidade que são esses macetes. Só aqui eu falei mais ou menos uns 5 macetes para você aplicar operando suporte e resistência e ganhar dinheiro no trade. Só eu aqui falei umas 5 mais ou menos. Quando as pessoas vêm para o treinamento e ela começa a se aprofundar, começa a ver tanta coisa, e aí por si só, ao aplicar as técnicas no gráfico, o aluno já vai identificando algumas formas que ele fazia de errado, outras coisas que ele passava desapercebido, outras coisas que ele sempre fez de errado e não entendeu. Aí ele começa a entender o porquê que o gráfico trabalha daquela forma e vai fixando todos os padrões. Conforme você avança nesse método, que eu aplico, onde você vai aprendendo passo a passo, setor por setor, o gráfico vai se tornando tão claro, as escamas dos olhos vão caindo e você vai enxergando com clareza o que fazer no gráfico. Você viu aqui, eu trouxe alunos, você viu o aluno aqui, o Matheus, falando, ó, foquei só nos seus ensinamentos, 15 mil reais aí na última semana. E assim por diante, tantos alunos aqui que às vezes só me mandam recados e falam que está indo muito bem, adquirindo coisa, vivendo sua vida. E é isso que eu quero. Eu quero que por mérito você conquiste tudo que você precisa. Que você aprenda, que você não dependa de ninguém. Que você olhe para o gráfico e saiba realmente como analisar um gráfico, saiba como operar um suporte de resistência, como analisar um suporte de resistência, que você realmente saiba ler o gráfico, saiba interpretar o gráfico,
saiba aplicar um padrão de vela numa região de ouro, numa região lucrativa, nesse ponto de interesse para ser trabalhado. Então, entenda esses macetes para você fazer e ter resultados com o trade. Que você consiga fazer seus lucros, perdão, gente, e ter seus resultados. O tempo, eu dormi no ar-condicionado, está muito calor hoje, aí a garganta fica seca, toma água, perdoa, tá? Se a minha voz não está legal, mas eu não poderia deixar vocês sem uma aula aqui, sem trazer um conhecimento para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Se você quer vir para o treinamento, aproveite aí o baixo custo, vem ser feliz, vem aprender realmente como funcionam os gráficos. Você tem o seu acesso vitalício e tira dúvidas direto comigo. Acompanhe as aulas todos os dias aqui no YouTube, todos os dias eu trago aqui super dicas para você ir aplicando e ir crescendo em conhecimento nas análises. E lembre-se, é um processo. Hoje você é melhor que ontem, amanhã você será melhor que hoje. É um dia de cada vez, tá bom? Baixe seu e-book, acompanhe as aulas no YouTube, todos os dias tem aula aqui e eu te vejo amanhã. Mais uma aula, mais um trade. Fica com Deus. Fui!